Fala galerinha do mal, tudo bem com vocês? Problema aqui na área, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar lendo este livro aqui, Paz, Pão e Terra, a história do país dos soviéticos, de João Pedro Fragoso. Essa aqui é a segunda edição, pela editora Insular. É um livro muito bom sobre a história da União Soviética, como ela se formou. Ele traz vários conceitos da União Soviética, desde a sua estruturação, como ela foi criada, os problemas internos e externos dela. Traz também artigos exclusivos, depois dos arquivos foram abertos. Traz mitos que foram criados sobre a União Soviética, foram desmitificados. Tem vários conflitos dos oportunistas, várias tentativas de golpe, insurreição, a guerra civil, a restauração capitalista. É um livro muito bom, introdução sobre a história da União Soviética. E a gente vai estar lendo aqui o primeiro capítulo dela hoje. E espero que vocês gostem. Vou deixar aqui, mostrar para vocês aqui, o site, para quem está querendo adquirir, quem puder adquirir, eu recomendo. É um livro muito bom, é da editora Insular. Aqui ele está no valor de 140. Ele estava mais barato antes, quando estava na pré-venda. Mas é um livro muito bom, que vale a pena. Quem puder, tiver a oportunidade, né? Puder. Enfim. Olha, eu fiz algumas anotações aqui sobre o livro. Esse que é o livro. Tá vendo? Temática. Paz, Pão e Terra. Na história do país dos soviéticos. Eu fiz algumas anotações, mas não tirei print de todas as páginas. Inclusive até para poder incentivar vocês a estar adquirindo o livro físico e estar contribuindo com o companheiro Fragoso, né? Ele puder ajudar. Então vamos nessa, galerinha. Todo o poder aos soviets. Na Rússia czarista, o império de pés de barro, o atraso e a tirania da autocracia geravam uma crescente rebelião. A burguesia liberal serviu ao czarismo e, fraca politicamente, se mostrou incapaz de levar uma revolução burguesa. A Primeira Guerra Mundial imperialista, ao expor a nudez da monarquia e aprofundar a miséria das massas, foi a faísca que incendiou a pradaria. Em fevereiro de 1917, as operárias têxteis de Petrogrado, fustigadas pela fome, saíram às ruas. Seu grito por pão logo se transformou por um clamor por, abre aspas, abaixo a autocracia, fecha aspas. Os operários e, em seguida, os soldados aderiram à insurreição. E, em poucos dias, o czarismo, que por séculos oprimiu o povo russo, desmoronou. Dessa vitória popular nasceu uma contradição, o, abre aspas, duplo poder, fecha aspas. De um lado, o governo provisório de Kerensky, uma fachada da burguesia e dos interesses imperialistas, tentava frear o ímpeto revolucionário e manter a Rússia na guerra. Do outro, os soviets, de deputados operários e soldados, órgãos eleitos diretamente pelas massas em luta, encarnavam o poder nascente da classe operária. Nesse cenário, os bolcheviques, a vanguarda do proletariado dirigida por Lenin, destacavam-se por sua intransigência, enquanto os outros partidos, abre aspas, socialistas, fecha aspas, pregavam a conciliação com a burguesia. Os bolcheviques denunciavam o governo provisório como um inimigo da revolução e defendiam a transferência de, abre aspas, todo o poder aos soviets. Fecha aspas. O período entre fevereiro e outubro foi uma escola de guerra para as massas. O governo provisório se mostrava incapaz de resolver a questão da paz, do pão e da terra. A influência dos bolcheviques crescia nos súditos, nas fábricas e nos quartéis. A paciência das massas se esgotava. Finalmente, em outubro, sob a direção do Partido Bolchevique,
Os operários e soldados de Petrogrado se levantaram, tomaram o poder e inauguraram a era da ditadura do proletariado, o primeiro estado operário da história. Em 26 de outubro de 1917 do calendário juliano, 7 de novembro de nosso calendário gregoriano, operários camponeses dirigidos pelo Partido Operário Social-Democrata Russo, bolchevique, insurgiram-se contra o Palácio de Inverno do antigo czar, onde se refugiava o governo provisório burguês latifundiário de Kerensky. Após algumas horas de luta, foi vitoriosa a primeira revolução proletária, contando com o Partido Comunista em sua direção. Já em 25 de outubro de 1917, no auge da insurreição triunfante, em Petrogrado, o segundo Congresso dos Soviéticos de toda a Rússia iniciou seus trabalhos, momento em que o poder na capital já havia passado de fato para os soviéticos da cidade. A esmagadora maioria bolchevique no Congresso selou o destino dos mencheviques. Os membros da União Geral Operária Judaica Uband e dos socialistas revolucionários de direita, que, ao se verem impotentes, retiraram-se, não sem antes denunciarem a Revolução de Outubro como uma, abre aspas, conspiração militar. Tal manobra foi ridicularizada pelo Congresso e celebrou a capitulação dos traidores como um passo necessário para a consolidação de um verdadeiro Congresso revolucionário de deputados, operários e soldados. Em nome do Congresso foi então proclamada a transferência de todo o poder aos soviets, apoiando-se na vontade da imensa maioria dos operários, soldados e camponeses e na vitória da guarnição de Petrogrado. Na noite de 26 de outubro, foram aprovados os primeiros decretos fundamentais da Revolução. O decreto sobre a paz propunha um armistício imediato de no mínimo 3 meses a todos os países beligerantes, conclamando especialmente os operários conscientes da Inglaterra, França e Alemanha, e se engajarem para levar a termo rapidamente a causa da paz e, com ela, a libertação das massas trabalhadoras de toda a escravidão e exploração. Simultaneamente, o decreto sobre a terra declarava a abolição imediata e sem qualquer indenização da propriedade latifundiária, baseada em um mandamento camponês geral. A lei aboliu para sempre o direito de propriedade privada da terra, levando a cabo a sua nacionalização e consolidando-a como propriedade de todo o povo, entregando mais de 150 milhões de hectares de terras antes pertencentes a latifundiários, a família imperial e a igreja para o usufruto gratuito de todos os trabalhadores, isentando-os de pagamento de arrendamento, somavam cerca de 500 milhões de rublos ouro anuais. As riquezas do subsolo, as matérias e as águas foram convertidas em propriedade do povo. Por fim, um decreto sobre a abolição da pena de morte, que revogava a pena capital, foi instituído. Deste histórico congresso consolidou-se também o primeiro governo soviético, o Conselho de Comissariado do Povo, composto integralmente por bolcheviques e presidido por Lenin, cujos delegados foram a todos os rincões do país para assegurar a vitória do poder soviético. A consolidação do poder não ocorreu sem resistência da reação, enquanto em Petrogrado a transição foi rápida. Em Moscou, os partidos contra-revolucionários, mencheviques, socialistas revolucionários, aliados aos guardas brancos e cadetes, desencadearam uma luta armada que durou vários dias até serem esmagadas. Tentativa de derrubar o poder soviético surgiram na própria Petrogrado e em seus arredores, como a ofensiva das tropas cossacas lideradas pelo general Krasnov e a sublevação dos cadetes orquestrada pelo Comitê de Salvação da Pátria e Revolução. Ambas liquidadas em questão de dias pela ação decidida dos marinheiros e guardas vermelhos sob a direção pessoal de Lenin. A firmeza inquebrantável do líder bolchevique foi decisiva para esmagar o inimigo.
Outras sublevações, como a do general Duke Ronin, do quartel-general do Exército, foram igualmente suprimidas. A luta ideológica se manifestou também no seio do próprio partido, onde oportunistas como Kamenev, Zinoviev, Rykov e outros exigiram a formação de um governo socialista homogêneo, com a participação dos membros dos mesmos partidos contra-revolucionários recém-derrubados. O Comitê Central rechaçou qualquer compromisso, qualificando Kamenev e Zinoviev como pura greve da Revolução. A demissão desse punhado de covardes de seu posto do Comitê Central e do governo foi celebrada pelos inimigos da Revolução, que não teviam a derrocada do bolchevismo, mas o partido os cobriu de desprezo, tratando-os como desertores e lacaios da burguesia. E seguiu seu caminho sem vacilar. Em meio a esse cenário, os socialistas revolucionários de esquerda, aspas, para não perder influência junto às massas camponesas, mantiveram uma frente única, temporária com os bolcheviques, chegando a integrar o Conselho de Comissão do Povo. De outubro de 1917 a fevereiro de 1918, a Revolução estendeu-se por toda a Rússia, numa marcha triunfal, consolidando o triunfo da Grande Revolução Socialista de Outubro. Um dos mitos perpetrados pela reação internacional é de que o governo bolchevique se sustentava através da aplicação do terror contra as massas soviéticas. O terror é entendido como uma política de guerra que consiste no emprego de violência sistemática por parte do governo ou movimentos políticos com o objetivo de aterrorizar alguma parcela da sociedade, seja ela qual for, sendo utilizado pelas classes revolucionárias contra seu antigo explorador, que é chamado de terror vermelho. Ao passo que, quando utilizadas pelas antigas classes reacionárias e exploradoras para oprimir as massas, é caracterizado como terror branco. Entretanto, como já vimos, a pena de morte havia sido abolida, e relatos de embaixadores reacionários da época indicam uma grande flexibilização no sistema judiciário e policial, como relatou o embaixador britânico na Rússia, R. H. Bruce Lockhart. O terror ainda não existia, nem mesmo dava para dizer que a população tinha mesmo medo dos bolcheviques. A vida peterburguense naquela semana tinha um caráter bastante peculiar. Jornais dos opositores aos bolcheviques ainda estavam sendo publicados e a política dos soviéticos estava sujeita a mais severos ataques deles. Nesta era inicial do bolchevismo, o perigo e a integridade física e a vida não vinha do partido governante, mas de gangues anarquistas. Citação. E o menchevique exilado David Stalin confirma a observação. Citação dele. O sistema soviético existia, mas sem o terror. Foi a guerra civil que impulsionou o seu desenvolvimento. Os bolcheviques não embarcaram imediatamente no caminho do terror. Durante 6 meses, a imprensa da oposição continuava suas publicações, e não só a socialista, mas também abertamente burguesa. O primeiro caso de pena de morte ocorreu apenas em maio de 1918. Bom, nesse período inicial, portanto, ainda não havia instituído o terror vermelho. Para a efetiva consolidação do poder soviético, impunha-se a tarefa de destruir por completo a maquinaria estatal burguesa e suas instituições reacionárias, e, sobre as suas ruínas, construir um novo Estado da ditadura do proletariado nascente, sustentada nos sovietes. Essa tarefa exigia a destruição dos restos do regime de casta e da opressão nacional e abolição do privilégio da Igreja. O fim da imprensa e da organização contra-revolucionária, a dissolução da Assembleia Constituinte Burguesa, a nacionalização de toda a grande indústria e, de forma inaudível, retirar o país da Primeira Guerra Mundial.
A sabotagem orquestrada por socialistas, revolucionários e mencheviques foi liquidada, e os velhos ministérios deram lugar ao Comissariado do Povo. Para administrar a economia, instituiu-se o Conselho Supremo de Economia Nacional, enquanto o combate à contra-revolução e a sabotagem ficou a cargo da Comissão Extraordinária de toda a Rússia, a Tcheca, chefiada por Félix Dzerzhinsky. Decretou-se a formação do Exército Vermelho e da Marinha Vermelha. Dissolveu-se a Assembleia Constituinte por sua recusa ao ratificar os decretos do Segundo Congresso dos Soviéticos sobre a paz, a terra e o poder. Simultaneamente, para liquidar os resquícios do feudalismo, decretos sucessivos eliminaram o privilégio de casta e restrição nacionais ou religiosas, separaram a Igreja do Estado e garantiram igualdade plena às mulheres e aos diversos povos, cujo livre desenvolvimento foi tornado lei. O poder econômico da burguesia foi atacado em sua base pela nacionalização dos bancos, das ferrovias, da grande indústria e do comércio exterior, enquanto a anulação das dívidas externas contraídas pelo czarismo e pelo governo provisório emancipava o país da exploração pelo capital estrangeiro. Apesar desses avanços internos, a permanência da Rússia na guerra contra a Alemanha e a Áustria representava uma ameaça existencial. A busca pela paz, iniciada como uma proposta de negociações justas e democráticas, esbarrou na recusa dos ditos aliados. Inglaterra e França, o que forçou o governo soviético a negociar diretamente com a Alemanha. Iniciaram-se as chamadas conversações em Brest-Litovsk, que, no entanto, expuseram a rapacidade do imperialismo alemão, cujas pretensões envolviam a anexação de vastos territórios e a subjugação de nações inteiras diante da derrocada econômica e do desmoronamento das frentes. A continuação do conflito era uma aposta suicida na existência da jovem República Soviética. Tornou-se imperativo recusar ante o perigoso bandoleiro imperialista do momento, para obter uma trégua vital. Contudo, todos os elementos contra-revolucionários, desde mancheviques até guardas brancos, lançaram uma furiosa campanha para sabotar a paz, aspirando a provocar uma ofensiva alemã que esmagasse a conquista dos operários camponeses. Essa frente contra-revolucionária encontrou aliados dentro do próprio partido. Trotsky e seu cúmplice Bukharin, que lideraram um grupo anti-bolchevique disfarçado sob o nome de, aspas, comunistas de esquerda, fecha aspas, moveram uma luta interna feroz contra a linha de Lenin, chamando pela continuidade da guerra. Essa política de provocadores disfarçadas com frases esquerdistas, na prática servia aos interesses dos imperialistas alemães dos inimigos internos, pois trabalhava para expor a República ainda indefesa a um golpe mortal. A traição atingiu seu ápice em 10 de fevereiro de 1918, quando Trotsky anunciou em Brest que a Rússia não assinaria a paz, mas que também não lutaria, procedendo com a desmobilização. Foi um ato monstruoso que entregou ao inimigo tudo que ele poderia desejar. A resposta alemã foi imediata. O armistício foi rompido e uma ofensiva avassaladora foi lançada, ocupando um imenso território e ameaçando diretamente Petrogrado. A agressão da potência imperialista, contudo, acendeu uma potente chama de ardor revolucionário por todo o país. Ao chamado do partido que, aspas, a pátria socialista está em perigo, fecha aspas, a classe operária respondeu com formação acelerada de unidades do Exército Vermelho. Foram esses jovens destacamentos do povo que em Narva e pelo Foram esses jovens destacamentos do povo que em Narva e
Peskov impuseram uma réplica enérgica aos invasores, e o dia em que seu avanço sobre Petrogrado foi contido, 23 de fevereiro, marcou o nascimento do Exército Vermelho. No plano político, a crise forçou uma resolução. Após uma encarniçada luta interna contra Trotsky, Bukharin e os demais esquerdistas, a posição de Lenin prevaleceu. No Comitê Central, que decidiu aceitar as condições de paz, agora muito mais severas devido à desastrosa demora. A traição custou à República a perda da Polônia, Letônia, Estônia, a transformação da Ucrânia em um estado vassal da Alemanha e a imposição de uma pesada contribuição de guerra, nas palavras de Lenin, uma paz muito mais humilhante, e culpa disso cabe àqueles que se recusaram a aceitar a paz. Vai ter uma citação agora. Só um momento antes de a gente continuar aqui. Tudo bem, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Estava a Primeira Guerra Mundial. Várias potências imperialistas estavam disputando a hegemonia do mundo, o controle do capital, brigando. O exército russo, o Império Russo, ele estava mantendo seu povo em uma situação lamentável, miserável. O povo já não aguentava mais a guerra, faltava comida, faltava várias coisas. Então, a população fez uma passeata, uma revolta, para poder pedir ao governo czar produzir alimento, para poder providenciar alimento para eles. O czar não acatou, houve uma revolução, o exército e os industriais se juntaram a essa manifestação das mulheres, e então foi feita a revolução, foi tomada tomada do império. O governo foi então estabelecido o governo provisório. O governo provisório ele tinha ainda algumas manifestações burguesas e não conseguiu resolver o problema da população, de fome, de paz, da guerra. O povo já não queria mais a guerra. O povo está indo para a guerra para morrer. Então foi feita uma outra revolta em cima e tomada desse governo provisório pelo próprio povo. Após essa tomada, foi estabelecida 3 decretos. O primeiro decreto sobre a paz, que o povo já queria sair da guerra. O segundo sobre as terras, a tomada de terras para quem pudesse produzir. E o terceiro sobre a abolição da pena de morte. Dentro do próprio governo, inclusive, depois, outras forças oportunistas e reacionárias tentaram se revoltar contra esse governo popular que tinha sido estabelecido, e aí a gente está nessa parte. Deu para entender até aqui onde nós estamos? Então vamos continuar. Aqui é a citação do Lenin. Quando Trotsky foi enviado para a Alemanha poder negociar com os alemães a paz, a saída da guerra. Mas, como Trotsky fez merda, né, a gente vai ver aqui agora. Trotsky foi enviado para Brest-Litovsk com a instrução categórica de Lenin para assinar a paz. Em vez de seguir a instrução de Lenin, Trotsky se pôs a divulgar apelos inflamados ao proletariado europeu para que sublevasse e subvertesse seus governos. O governo soviético declarou ele não pode de maneira alguma fazer a paz com regimes capitalistas, aspas, nem paz nem guerra, fecha aspas, exclamava Trotsky. Ele comunicou aos alemães que o exército russo não podia mais lutar, continuaria se mobilizando, mas não faria a paz. Lenin denunciou irritado o procedimento e os propósitos de Trotsky em Brest-Litovsk. Interrupção da guerra, recusa de assinar a paz, desmobilização geral do exército, fecha aspas, como, aspas, loucura ou pior, fecha aspas. O Ministério das Relações Exteriores britânico, como Lockhart, revelou mais tarde em suas memórias, o agente britânico estava extremamente interessado nessas, aspas, distensões entre Lenin e Trotsky. Distensões de que muito esperava o nosso governo, fecha aspas. O resultado da atitude de Trotsky
foi o fracasso das negociações de paz em Brest-Litovsk. O alto comandante alemão não quisera entendimento com os bolcheviques, em primeiro lugar. Trotsky, segundo Lenin, fizeram jogo dos alemães e, na verdade, ajudara os imperialistas germânicos. Em meio de uma das arengas de Trotsky em Brest-Litovsk, o general alemão Max Hoffmann, após a bota sobre O general alemão Max Hoffmann pôs a bota sobre a mesa da conferência e mandou que os delegados soviéticos se retirassem. Trotsky regressou a Petrogrado e respondeu às recriminações do Lenin, com a exclamação, aspas, os alemães não se atreverão a avançar, fecha aspas. Dez dias depois do fracasso das negociações de paz em Brest-Litovsk, o alto comandante alemão lançou uma grande ofensiva ao longo de toda a fronteira oriental. Desde o Báltico do Mar Negro, no sul, as hordas germânicas enxamearam através da planície da Ucrânia. No centro, a ofensiva se processou através da Polônia, em direção a Moscou. No norte, Narva caiu e Petrogrado foi ameaçada. Por toda parte, no correr da fronteira, os remanescentes do velho exército russo estavam esboroando-se. A sombra de um completo desastre descia sobre a Nova Rússia, precipitando-se das cidades mobilizados às pressas por seus líderes bolcheviques. Os trabalhadores armados e os guardas vermelhos formaram regimentos para barrar o avanço alemão. As primeiras unidades do novo Exército Vermelho entraram em ação. Em Pskov, no dia 23 de fevereiro, os alemães foram detidos. Temporariamente, Petrogrado estava salva. Uma segunda delegação de paz, desta vez sem Trotsky, seguiu às pressas para Brest-Litovsk. Com o preço da paz, a Alemanha pedia agora o domínio da Ucrânia, Finlândia, Polônia, Cáucaso e enormes indenizações de ouro russo, trigo, óleo, carvão e minérios. Uma onda de indignação contra os salteadores imperialistas alemães atravessou a Rússia soviética quando foram divulgados esses termos de paz. O alto comando alemão declarou Lenin que esperava desmembrar a Rússia soviética e esmagar o regime com esta, aspas, paz de salteadores, fecha aspas. Fim da citação. Ou seja, ao contrário do que é reproduzido pelos seus seguidores até os dias de hoje, Trotsky não foi, aspas, organizador fecha aspas, criador ou fundador do Exército Vermelho. Foi graças ao desastre por ele causado nas negociações de Brest que se levantaram em armas as grandes massas operárias e camponesas para conter a agressão alemã, sendo este o marco da conformação do Exército Vermelho. Trotsky foi o responsável pelo exército durante algum tempo, mas seu verdadeiro organizador foi Lenin. Mesmo após a derrota política, a facção dos aspas, comunistas de esquerda, fecha aspas, afundou-se ainda mais no pântano da traição. Anos mais tarde, o processo do bloco antissoviético de 1938 revelaria a profundidade dessa conduta. Bukharin, Trotsky e seus cúmplices já conspiravam secretamente com socialistas revolucionários de esquerda para romper a paz, prender e assassinar Lenin, Stalin e Sverdlov e instalar um novo governo. Agora a citação. Em Brest-Litovsk, Trotsky, como aspas, revolucionário mundial, fecha aspas, recusou-se a assinar a paz com a Alemanha, admitindo, embora que o exército russo não podia lutar por mais tempo, alegando que essa paz representava uma traição à Revolução Internacional. Com esse fundamento, Trotsky recusava-se a cumprir as instruções de paz de Lenin. Mais tarde, alegou que assim agira por não ter compreendido bem a situação. A atitude de Trotsky em Brest-Litovsk não foi um fato isolado. Enquanto Trotsky agitava em Brest-Litovsk, seu principal
lugar-tenente pessoal em Moscou. Nikolai Krestinsky atacava publicamente Lenin e falava em iniciar, aspas, a guerra revolucionária contra o imperialismo alemão, a burguesia russa e parte do proletariado liderado por Lenin, fecha aspas. Bukharin, sócio de Trotsky, nesse movimento de oposição, sustentou uma resolução aprovada em congresso especial do chamado Grupo de Esquerda Comunista em Moscou, que estabelecia, abre aspas, no interesse da Revolução Internacional, consideramos conveniente consentir na ruína do poder soviético, que atualmente se tornou puramente formal. Fecha aspas. Em 1923, Bukharin revelou que por detrás dos bastidores, durante a crise de Brest-Litovsk, havia um plano em organização entre os oposicionistas para dividir o Partido Bolchevique, derrubar Lenin e estabelecer um novo governo russo. O historiador italiano Domenico Losurdo, que classifica tais constatações como, aspas, insinuações difamatórias, fecha aspas, contra Trotsky e Bukharin, é forçado a reconhecer, ainda que de forma breve e parcial, o fato exposto. Ao responder o historiador trotskista Jean-Jacques Marrier, que atacou seu livro sobre Stalin, Losurdo desenvolve seu argumento. Citação. Bukharin denunciou o declínio camponês em nosso partido e no poder soviético. Outros bolcheviques se desligam do partido. Outros até declaram já desprovidos de valor o próprio poder soviético. Em sentido oposto, Lenin expressa sua indignação por essas palavras esquivas e monstruosas. Segundo um ilustre historiador burguês, Conquest, já naquela ocasião, Bukharin havia acalentado a ideia de um golpe de Estado. Como Marie responde a tudo isso, novamente, ele exibe toda a sua erudição do grande, talvez máximo especialista de, aspas, trotskismologia, fecha aspas, mas não faz nenhum esforço para responder às questões que se impõem. Se o conflito mortal que sucessivamente aflige o grupo dirigente bolcheviques é culpa apenas de Stalin, o pensamento primitivo não pode passar sem um bode expiatório. Como explicar a dura troca de acusações que Lenin condena como, aspas, monstruosas? As frases pronunciadas por aqueles que estimulam a degeneração do Partido Comunista e do poder soviético? E como explicar o fato de Robert Conquest, que dedicou toda a sua existência a demonstrar a sordidez de Estado do processo de Moscou, falar de um projeto de golpe de Estado contra Lenin cultivado ou acalentado por Bukharin? Não sabendo o que responder, Marie me acusa de manipulador e escreve até que, no que se refere à ideia de golpe de Estado acalentado por Bukharin, eu cito apenas a mim mesmo. Não tenho tempo para perder com insultos. Limito-me a fazer notar que a página 71, nota 137, cita um historiador, Conquest, que não é inferior a Marie nem em erudição, nem no zelo anti-stalinismo. Na citação, enquanto esse complô contra-revolucionário era organizado clandestinamente, a facção atacava abertamente a partido na esperança de cindi-lo. A resposta do partido, porém, foi formar um bloco coeso em torno de seus líderes, apoiando o comitê central e deixando os inimigos emboscados completamente isolados e derrotados. O 7º Congresso do Partido, em março de 1918, foi o palco da resolução definitiva dessa crise, que Lenin classificou como uma das maiores revoluções. O 7º Congresso do Partido, em março de 1918, foi o palco da resolução definitiva dessa crise, que Lenin classificou como uma das maiores da Revolução.
A linha leninista sobre a paz saiu vitoriosa e a posição de Trotsky e Bukharin foi condenada. O Congresso realizou uma obra histórica formidável, expurgou os inimigos internos, ratificou a retirada da guerra imperialista e obteve a trégua que permitiu ganhar tempo para organizar o Exército Vermelho e iniciar a implantação de uma ordem socialista na economia. A história confirmou a justeza da tática leninista, de saber não só avançar, mas também recuar ordenadamente para preparar a ofensiva futura. Foi também nesse congresso que o partido adotou o nome do Partido Comunista da Rússia, Bolchevique, PCRB, ajustando sua designação ao objetivo final da realização do comunismo e estabelecendo as bases para o novo programa partidário. A trégua obtida com a paz abriu caminho para que o poder soviético se voltasse à complexa tarefa de edificar o socialismo. No período anterior, que estendeu de novembro de 17 a fevereiro de 1918, foram definidos por Lenin como a fase do ataque do Guarda Vermelha contra o capital. Nessa etapa inicial, a potência econômica da burguesia foi destruída com a concentração dos pontos de direção da economia, fábricas, bancos, ferrovias, nas mãos dos estados. Ao mesmo tempo em que se destroçava a maquinária estatal burguesa e se liquidavam as primeiras tentativas contra-revolucionárias. Contudo, era preciso avançar para além da derrubada do velho, iniciando a construção do novo. Aqui é importante esmiuçar esta questão da luta contra o velho e a construção do novo, visto que, até os dias atuais, há uma grande mistificação em torno da real posição de Lenin para a construção do socialismo da Rússia, principalmente no que concerne aos anos iniciais do poder soviético. Antes de avançar para a análise concreta da posição de Lenin, será exposto um breve resumo sobre o que é Estado, modo de produção e socialismo, visando fundamentar a discussão posterior. Como demonstraram Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do comunismo, a sociedade é dividida em classes, que possuem interesses antagônicos e inconciliáveis entre si. Interesses políticos e econômicos. Em determinada fase de desenvolvimento social, surgiu o Estado, um produto do antagonismo inconciliável entre as classes. O Estado nada mais é que uma ditadura de uma classe sobre a outra, e, através da sua ditadura, a classe dominante irá impor sua linha política no comando da economia, para produzir o seu modo de produção, sendo esta a forma de organização da produção material em determinada sociedade. Deve-se recordar que um modo de produção é composto pela combinação de duas categorias: forças produtivas e relações de produção. Forças produtivas são a combinação entre força de trabalho e meio de produção, ou seja, tecnologia e técnica, enquanto desenvolvimento das forças produtivas, portanto, refere-se ao desenvolvimento técnico, especialização e tecnológico, máquinas, ferramentas e processos de trabalho, que introduzem inovações no processo produtivo. Já relações de produção, especificamente as vigentes na sociedade capitalista, são as relações entre o trabalho e o capital, a contradição entre as classes dentro do processo produtivo, resultando numa forma específica de apropriação do trabalho excedente e da totalidade do produto social, como afirmou Marx. Só para deixar claro essa parte que não tirei print, mas eu estou lendo aqui e vai até chegar nessa outra parte. Né? Como afirmou Marx, citação: a forma econômica específica em que o mais trabalho não pago é extraído dos produtores diretos determina a relação de dominação e servidão. Tal como esta advém diretamente da própria produção, e por sua vez retroage sobre ela de modo determinante. Isso se funda, porém, toda a estrutura da entidade comunitária econômica, nascida da própria relação das produções.
simultaneamente com isso sua estrutura política peculiar. Citação. Partindo do mais básico, isto é, o capitalismo em sua etapa de livre concorrência, o Estado constitui-se como uma ditadura da burguesia e constrói um modo de produção capitalista na sociedade, modo de produção no qual o trabalho excedente, aqui caracterizado como mais-valia, mais valor ou mais trabalho, é apropriado pela burguesia e os latifundiários através da propriedade privada dos meios de produção e em constante exploração das classes oprimidas, como proletariado e campesinato, a mais-valia pode se expressar através das formas de lucro, juros ou renda fundiária. Então, aqui. Marx e Engels desenvolveram o conceito do comunismo enquanto superação da sociedade futura, construída após a derrubada violenta da ordem burguesa através da Revolução Proletária. Esta sociedade é marcada pelo fim do capital, da mais-valia, da força de trabalho enquanto mercadoria, bem como o fim das classes, da divisão social do trabalho e do Estado em suma. É marcado pelo fim da exploração do homem pelo homem, pelo fim da propriedade privada e a vitória completa da propriedade social dos meios de produção. Entretanto, Marx e Engels compreendiam que a sociedade comunista seria dividida em duas fases, uma inferior e uma superior. A fase inferior da sociedade comunista seria marcada pela extinção fundamental da exploração do homem pelo homem, ou seja, a construção do modo de produção socialista, visto que as classes exploradoras já teriam sido despojadas de seu meio de produção. Entretanto, continuam a existir resquícios do direito burguês, da desigualdade social, resquícios que restringem o desenvolvimento das transformações comunistas. Uma vez que o direito burguês continua a existir, em particular por meio da divisão social do trabalho, é lógica a conclusão que, na primeira fase da sociedade comunista, o Estado também continua a existir, bem como sua base econômica, expressa na pequena propriedade privada, isso é, conclusão bastante óbvia, partindo do conjunto da obra dos fundadores do comunismo, uma vez que, em última instância, a economia determina a política. É imprescindível Em última instância, a economia determina a política, e é imprescindível a existência de um correspondente na infraestrutura que sustente tais aspectos da superestrutura, ou seja, resquícios da política burguesa deveriam ter correspondentes econômicos burgueses. Na crítica ao programa de Gotha, Marx descreve a passagem da fase inferior para a fase superior do comunismo. Citação. Numa fase superior da sociedade comunista, depois de ter desaparecido a servil subordinação dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, também a oposição entre trabalho espiritual e corporal, depois de o trabalho se ter tornado não só meio de vida, mas ele próprio a primeira necessidade vital, depois de, com o desenvolvimento omnilateral dos indivíduos, as suas forças produtivas terem também crescido e todas as fontes manantes da riqueza cooperativa jorrarem com abundância, só então o horizonte estreito do direito burguês poderá ser totalmente ultrapassado e a sociedade poderá inscrever na sua bandeira de cada um as suas capacidades, a cada um as suas necessidades. Entre a sociedade capitalista e a comunista fica o período de transformação revolucionária de uma na outra, ao qual corresponde também um período político de transição cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Citação. Assim, a tarefa histórica do proletariado consiste em fazer a revolução proletária, destruir a velha maquinária estatal burguesa e construir a ditadura revolucionária do proletariado para assim despojar a burguesia de seus meios de produção e construir seu próprio modo de produção, que se expressa principalmente na propriedade social dos meios de produção e no controle social do trabalho excedente.
abolindo a sua forma de expropriação privada. Desenvolver relações de produção que extinguam a exploração do homem pelo homem, expressa no estabelecimento do controle operário dos meios de produção e sobre todo o produto social. Esta é a base do modo de produção socialista. 2 décadas após a Revolução de Outubro, afirmou Stalin, analisando o socialismo na Rússia, na União Soviética, aspas, a base das relações de produção é a propriedade social sobre os meios de produção. Aqui já não há exploradores, nem exploradores, nem explorados. Fecha aspas. A isto, Lenin caracterizou como socialismo, distinguindo-o como a primeira fase da sociedade comunista, e o comunismo sendo a segunda fase propriamente. Uma vez atingido o socialismo, cabe ao proletariado continuar em luta. Uma vez atingido o socialismo, cabe ao proletariado continuar em luta de classes com a burguesia exploradora, até abolir as classes e atingir o luminoso comunismo. O amplo desenvolvimento tecnológico e científico das forças produtivas só pode ser atingido após o desenvolvimento das relações de produção socialistas, e não o contrário. Além disso, a política do proletariado deve ser imposta no comando da economia, e essa política, por sua vez, deve construir as relações de produção socialista. Aporte desenvolvido em franca luta contra a teoria revisionista das forças produtivas, como afirmou o grande comunista chinês Chiang Chun-shao. Citação: a política é a expressão concentrada da economia, a linha ideológica e política. A classe que exerce a direção são os fatores que determinam a que classe pertence na realidade essas fábricas. Os nossos camaradas podem recordar-se de como uma empresa dependente do capitalismo burocrático ou do capitalismo nacional se transformava em empresa socialista. Enviava-se-lhe um dos nossos representantes da Comissão de Controle Militar ou do setor público para transformar em aplicação da linha e das medidas políticas do partido. Não é verdade? Toda mudança importante no sistema de propriedade do decurso da história, tanto quanto na substituição do escravagismo pelo sistema feudal, como na substituição do feudalismo pelo capitalismo, começou invariavelmente pela tomada do poder, para passar em seguida, apoiando-se na força do poder conquistado, a transformação em grande escala da propriedade e a consolidação e o desenvolvimento de um novo sistema de propriedade. Assim, se passa a fortiori, quando o sistema de propriedade pública socialista e, quando a ela, não pode nascer sob a ditadura da burguesia. Fim da citação. A teoria das forças produtivas defende precisamente o contrário do que afirmado anteriormente, ou seja, afirma que é a economia que determina a política dentro do socialismo. Prega a principalidade do desenvolvimento das forças produtivas e da revolução técnica em oposição ao prega a principalidade do desenvolvimento das forças produtivas e da revolução técnica em oposição unilateral à política do comando da economia e em oposição unilateral ao desenvolvimento das relações de produção socialistas. Qual a consequência prática dessa teoria? Uma vez que as forças produtivas de um país ainda não estão desenvolvidas a um nível muito elevado, os revisionistas negam que seja possível a construção do socialismo naquele país imediatamente e defendem que é necessário conceder meios de produção aos elementos capitalistas no campo e na cidade, defendem a restauração da propriedade privada e da exploração do homem pelo homem, tudo isso através dos incentivos materiais e da competição da força de trabalho, utilizando-a como mercadoria, reproduzindo o modo de produção capitalista e se construir as relações de produção socialista, tudo sob o fim de desenvolver a economia, para no futuro longínquo atingir o socialismo, pois engendrando e fortalecendo uma nova burguesia no seio do Estado socialista, onde o proletariado como todo ou justificando a restauração do capitalismo neste.
Vamos parar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, depois a gente continua. Vamos resumir o que a gente viu até aqui. Várias alas oportunistas que não estavam alinhadas ao povo, mas sim a uma burguesia nacional, a burguesia deles lá, eles queriam manter vários desses partidos da ala burguesa dentro do partido. O partido logo expulsou esse povo e tentaram jogar o povo e a massa contra o partido, mas o Partido Comunista saiu vitorioso. Enfim, Trotsky fazendo merda, como sempre, mas vamos elaborar isso. Trotsky foi mandado para Brest-Litovsk, na Alemanha, para tentar assinar um acordo de paz com a Alemanha. E o povo já não aguentava mais a guerra, e eles tinham que sair da guerra para poder desenvolver o país, né? Mas o Trotsky descumpre a ordem de Lenin, ele não assina um acordo de paz, que era um acordo que ia entregar vários territórios, várias coisas para a Alemanha, e com isso ele faz com que ele diz que não vai assinar um acordo, mas também não vai sair da guerra. Logo depois ele fala que a Alemanha, quando ele volta, que foi xingado pelo Lenin lá, ele fala que a Alemanha não vai querer invadir, não vai ousar invadir. Lendo engano, logo depois a Alemanha invade. Aí outra delegação é enviada para poder negociar com a Alemanha. Aí sim, como já tinha postergado, foi feito um acordo depois, foi um acordo muito mais humilhante, porque tiveram que entregar além dos territórios, vários outros territórios, vários materiais. O povo saiu muito prejudicado com essa negociação de paz. Por isso, com essa revolução, quando a Alemanha tenta invadir, ela invade a União Soviética, o pessoal da população se unificou, formando parte do exército, do que vai ser o Exército Vermelho, lutou contra essas invasões e conseguiu assinar esse acordo de paz depois. Quem criou o Exército Vermelho, na verdade, não foi Trotsky, a desafio. Foi o Lenin e a própria população que se revoltou contra as cagadas que o Trotsky tinha feito, por não ter assinado o acordo de paz antes. Mas enfim. Inclusive, Trotsky já tinha conspirado com outras alas oportunistas e reacionários, como socialistas revolucionários de esquerda, assim, e muitas aspas esquerda, para romper a paz, prender e assassinar Lenin, Stalin e Sverdlov. Pode você ver como o cara é capcioso. Enfim, depois disso é que ele vai estar explicando vários conceitos antes de entrar no próximo tópico, como que é socialismo, como desenvolve o processo produtivo, modo de produção. Inclusive essa parte aqui é muito importante. Deixa eu olhar aqui. Ele desenvolve essa parte aqui, ó, da teoria das forças produtivas, como ela é uma teoria revisionista e é contraditória o que Marx e Engels desenvolvem, né? Que fala que assim, não tem como desenvolver o socialismo sem antes desenvolver o capitalismo, meio que mais ou menos isso. É mais ou menos o que acontece hoje com a China e tal, outros lugares assim que o povo fala, primeiro tem que desenvolver o país, para poder a economia, para depois desenvolver o socialismo. Marx e Engels não falam isso. Mas, enfim, a gente vai entrar nesse tópico depois, na próxima live. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai continuar. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Então peço que vocês se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem se puder, poder dar força. Até!